Hello guys, welcome to this video. Eu me chamo Bruna, sou professora de inglês do programa Universidade para Todos e cá estamos nós para mais uma aula na qual vamos aprender um pouco sobre os plurais dos substantivos. Em inglês, plural of nouns. Para começar, vamos relembrar rapidamente o que são substantivos. O substantivo é uma classe gramatical que abarca essas palavras que nós utilizamos para dar nomes às coisas. Existem diferentes tipos de substantivos. Temos aqueles substantivos que indicam gênero, como por exemplo o substantivo woman, que significa mulher. Temos aqueles que indicam plural, ou seja, que indicam que há mais de um elemento, mais de um daquele elemento referenciado. Por exemplo, women, que é o plural do substantivo woman. Temos aqueles substantivos que indicam caso possessivo, ou seja, que são substantivos que pertencem a alguém, né? Como, por exemplo, nessa frase, the man's house. Aqui, house é o substantivo, né? Só que aqui ele não é qualquer substantivo, no caso, qualquer casa, né? É a casa do homem. Ele está sendo especificado como a casa do homem. E aí nós utilizamos o apóstrofo, que é essa vírgulazinha aí, ao lado de man, seguido de S, para indicar um caso possessivo, né? Que a casa pertence ao homem. Temos também os substantivos próprios, proper nouns, como por exemplo o nome Carlos ou o nome São Paulo, e esses substantivos eles são grafados com inicial maiúscula. É o caso de nomes de pessoas, né? Nomes de países e etc. E por outro lado, nós temos aqueles substantivos que chamamos de comuns, né? Substantivos comuns, common nouns, como por exemplo school e garden, que como vocês veem, eles são grafados com inicial minúscula. Temos também substantivos concretos, como por exemplo agent e teacher, agente e professor, que são aqueles substantivos que indicam coisas que podemos ver e tocar, né, concretas. E por outro lado temos os substantivos abstratos, abstract nouns, como por exemplo childhood ou justice, infância e justiça, que são substantivos abstratos porque se referem a coisas que não podemos ver nem tocar, né? São conceitos, ideias. Temos também os countable nouns e os uncountable nouns, ou seja, substantivos contáveis e substantivos incontáveis. Os substantivos contáveis são aqueles que se referem a coisas que podemos contar. Por exemplo, table e book. Eu consigo contar a quantidade de mesas que tem em um determinado local, não consigo? One table, two tables, three tables. Mas eu não consigo, por exemplo, contar a quantidade de água que existe em um recipiente. Eu consigo sim contar o recipiente em que a água está. Eu posso dizer, por exemplo, a glass of water, two glasses of water, ou seja, um copo de água, dois copos de água. Mas eu estou contando o substantivo, né? O que fica no plural é o copo, glass, glasses, não a água. Ou seja, eu não consigo contar, né, essas coisas. Por exemplo, water, por exemplo, sand, que é areia, são substantivos incontáveis. Ou traffic. E temos também, por fim, aqueles substantivos que indicam ideia de grupo, de coletivo. Por exemplo, jury, que é, em português, júri, ou seja, o coletivo de jurados. Temos gang, que significa em português quadrilha, né, grupo. Agora, nós vamos ver duas tirinhas que eu trouxe para vocês aqui. Em inglês a gente chama de comics. E essas comics, o tema que elas trazem, né, se relaciona ao tema da aula de hoje. Por isso que eu trouxe essas tirinhas, para a gente pensar um pouco mais sobre o tema de hoje. Então, vamos lá. Temos aqui a primeira tirinha, eu vou ler
e depois vou traduzir para vocês poderem compreender bem. Nessa tirinha nós temos 3 personagens, 2 meninas e um garotinho. E a primeira menina diz o seguinte: Pokémon. My mom said the plural form was Pokémon. And I said no, just like the plural form of Sharpei is Sharpei. Or fish is fish, diz a segunda garotinha. What? You can't say fishes? Pergunta o garotinho, né? Well, you can, but it'd be a waste of breath, diz a segunda garotinha, né? Então vamos lá entender o que esses personagens estão conversando. A primeira garota, ela fala o seguinte: Pokémon. Minha mãe disse que o plural, a forma plural, the plural form, a forma plural, era Pokémon. E eu disse que não. Assim como a forma plural de Sharpei é Sharpei. Sharpei é uma raça de cachorro, tá? A título de curiosidade. E aí, dito isto, a segunda garotinha, ela acrescenta mais um exemplo, né? Ela diz ou fish, que no plural fica fish também, né? E aí o garotinho, meio desesperado, confuso, diz: o quê? Nós não podemos dizer fishes? Você não pode dizer fishes? E aí a garotinha fala, né? Well, bem, você pode, mas isso seria um desperdício de respiração, de fôlego. E aí no último quadrinho, né, como acontece em muitas tirinhas, no último quadrinho a gente tem aquele tom de piada instaurado, né? A graça da tirinha. Mas qual o foco aqui? Por que eu trouxe essa tirinha? Porque esse questionamento do personagem, né, em relação à forma plural da palavra fish, nesse caso, mas poderia ser alguma outra palavra nesse sentido, é uma confusão bastante comum para não nativos da língua inglesa, né? Porque o que acontece é que na formação de plural da língua inglesa, nós temos algumas regras. E, como regra geral, nós temos o S, o acréscimo da letra S no final de palavras para formar plural, né? Ou o acréscimo do S ou o acréscimo do ES, no caso de palavras que terminam com consoante. Mas, como qualquer língua, no inglês nós também temos exceções, né? Ou como qualquer regra, nós também temos exceções. E fish é uma dessas exceções. Intuitivamente, nós, quando vemos a palavra fish e vamos colocá-la no plural, intuitivamente acrescentamos o ES no final, né? Para formar fishes. Porque muitas palavras terminam dessa forma. E aí, naturalmente, a gente quer fazer o mesmo. Só que fish, só que não é correto falar fishes, né? Você até pode falar, mas não é o registro correto da língua. O registro correto é fish, da mesma forma que é no singular. Então isso causa geralmente bastante confusão, principalmente para aquelas pessoas que não são nativas da língua inglesa, né? Mas isso é totalmente normal, uma confusão normal, que acontece mesmo. Agora vamos para a segunda tirinha. Temos aqui 2 personagens, e o primeiro aborda o segundo e diz o seguinte: Pardon, sir, I take English test for citizenship. Do I answer review questions correct? Well, first off, geese is not plural for Jews. But is not geese plural for goose? Hey, what can I tell you, Paul? English language is just a cruel trick played on foreigners and children. Bom, então vamos lá. Assim como a tirinha anterior, essa tirinha aqui, ela também está tratando dessa confusão que muitas pessoas têm em relação à formação de plurais.
né? Porque o que temos aqui, o primeiro personagem, ele provavelmente é um não nativo da língua. Por quê? Porque ele disse que ele fez um teste de inglês para tentar conseguir cidadania, né, nesse país de língua inglesa em que ele vive. E aí ele quer saber se respondeu as questões do teste corretamente, por isso ele aborda esse segundo personagem que provavelmente é um nativo da língua inglesa. E aí esse personagem, olhando o teste, diz o seguinte: bom, para começar, disse não é o plural para juice. Juice é o substantivo que em português significa suco, né? Só que diz é uma palavra que não existe, é uma palavra que o personagem número 1, ele supôs que existisse, né? Ele supôs que era a forma plural de juice, mas não é. Por que ele supôs isso? Porque ele viu outras palavras que, na hora de formar plural, tinham essa sonoridade, tinha uma sonoridade parecida, né? Com essa. Por exemplo, ele dá o exemplo aqui de geese, que no plural fica goose. Geese é ganso. E goose é gansos, né? O plural de geese. E aí ele questiona quando o outro personagem fala que geese não é o plural de juice. Ele questiona, mas geese não é o plural de goose? Ou seja, já que essas palavras têm a palavra goose é o plural de geese, então ele pensou que geese fosse o plural de juice. Percebem a sonoridade parecida? Então ele se confundiu aí por conta da semelhança na sonoridade. E aí ele achou que a regra, né, de formação de plural de geese e goose fosse a mesma para juice, só que não é. Juice, na verdade, ele se encaixa naquela categoria que eu falei lá no início, de substantivos incontáveis, porque juice, assim como water, se trata de líquidos, né? E líquidos não são contáveis, só os recipientes em que os líquidos estão aqui são contáveis. Então, juice, ele sequer tem a forma plural, né? Porque já que você não consegue contar uma determinada coisa, você não pode colocar essa coisa no plural, né? Ela não tem forma plural. Por isso, water é só water, não é waters, né? Juice é só juice. O que pode mudar como eu já falei, é o plural do recipiente, né? O que pode ficar no plural é o recipiente, né? A glass of juice, a bottle of juice, 2 bottles of juice, né? Mas juice não. A não ser, e aí nós temos mais uma exceção à regra, quando nós vamos falar de tipos de suco, né? Nesses casos, e apenas nesses casos, quando vamos falar dos tipos de sucos, nós utilizamos juice na forma plural, juices. Só que aí nós apenas colocamos um S no final, tá? Para formar o plural. Apenas nesse caso que eu falei. E aí, continuando aqui a interpretação da tirinha, o segundo personagem, diante do questionamento do primeiro, diz: e aí, o que eu posso te dizer, amigo? Não posso fazer nada, né? Ou seja, a língua é assim mesmo, não posso fazer nada. E aí o primeiro personagem faz a seguinte observação: a língua inglesa é uma pegadinha cruel com os estrangeiros e com as crianças. Só que aí, nessa fala dele, ele utiliza dois substantivos, né? Foreigners e childreness, ou childreness, né? Foreigners e childreness. Foreigners é o plural de foreign, que significa estrangeiro, e ele utiliza a forma plural corretamente nesse caso. Já no caso de childreness, que seria, né, o plural de child,
que é criança, ele utiliza a forma plural incorretamente, porque ele tenta aplicar a mesma regra de formação de plural que ele aplicou em foreign, estrangeiro, na palavra child, né? Só que elas se encaixam em regras diferentes. Child, na verdade, se encaixa na regra dos plurais irregulares. É um plural, quando você vai formar, né, o plural de child, a palavra vira um plural irregular. E a gente vai ver isso mais pra frente, na verdade, no próximo vídeo, porque esse vídeo vai ter 2 partes, senão vai ficar muito grande. Na segunda parte eu vou explicar um pouco sobre os plurais irregulares e a gente vai ver que o child se encaixa nessa categoria. Então ele tenta aplicar a mesma regra que aplicou na palavra, no substantivo anterior, só que acaba formando aí o plural incorretamente. E aí ele é corrigido pelo segundo personagem, que diz children, né? Ou seja, children é a forma plural correta de child, né? E não children's. Mas eu trouxe realmente essas 2 tirinhas porque ambas tratam aí dessa confusão que muita gente tem em relação à formação de plurais, né? Confunde realmente muita gente. No próximo vídeo, que é a continuação desse, eu vou explicar um pouco mais sobre essas várias regras de formação de plural que existem para a gente tentar ficar menos confuso, tá bom? Então é isso, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa e até a próxima aula, galera. Tchau, tchau!